Obrigado por estarem aqui hoje. E, assim, até pensei, né? Porque eu fiz no domingo, vou fazer de novo, pô, vou ficar de saco cheio de ver minha cara aqui, né? Mas, enfim, né, é muito bom estar aqui na frente, assim, é lógico que é um pouco difícil, mas é bom que a gente, né, tenta compartilhar e tenta passar o que a gente aprende aí no dia a dia. Mas vamos lá. Antes de começar a falar sobre os princípios fundamentais, né, da doutrina espírita, eu só queria ter uma ideia aqui de... Bom, a Fátima já perguntou se tem alguém aqui pela primeira vez. Eu acho que não tem ainda ninguém, acho que não chegou ninguém depois que a Fátima... Ah, eu esqueci de ligar o som. Valeu. Alô? Agora melhorou. Obrigado. Tem alguém pela primeira vez aqui? Não, né? Todo mundo já veio aqui. Mas assim, antes da gente começar a falar sobre os princípios fundamentais, eu queria só ter uma ideia assim de quanto tempo por exemplo, de espiritismo cada um aqui tem, ou de contato com doutrina, só para ter uma ideia, entendeu? Porque às vezes pode ser que isso aqui para muita gente vai ser uma coisa mais batida, né? Porque já está vendo isso há muito tempo, mas assim, só para ter uma ideia. Quem está, por exemplo, na doutrina há 1 ano, 2 anos, 3 anos, levanta a mão aí. Mais de 3, por exemplo, 5. Mais de 10. Então, beleza, deu para ter uma ideia. Mas, enfim, a proposta da noite é mais ou menos dar uma pincelada do quais são as bases do espiritismo, né? Porque a gente vê, por exemplo, muita gente nova chegando aqui, a pessoa tem uma ideia, mas fica meio que perdida, né? Por exemplo, quando eu comecei também a frequentar os centros e tudo, eu tinha uma ideia, mas sabe aquela coisa assim das bases, assim, às vezes fica difícil, você assiste uma palestra, aí fala sobre reencarnação, aí você assiste outra coisa, fala sobre outro tema. Então, assim, se tiver uns princípios, né, para você ter um guia ali, acho que facilita. Então, assim, a proposta justamente era essa, de dar uma pincelada geral, né, do que seriam os princípios fundamentais da doutrina espírita. Obviamente que cada princípio desse aqui daria uma palestra. Então, assim, aqui é bem resumido mesmo e é uma coisa bem simples, bem genérica. Beleza? Então, vamos lá. Antes de começar a falar dos princípios, o ideal seria a gente começar também a falar sobre como que surgiu, né, da onde que veio o espiritismo, quem que o codificou, quem o criou, digamos assim, para a gente poder entender um pouco melhor. Aqui eu coloquei a origem do espiritismo e 2 fatos, assim, né, 2 episódios, digamos assim, que a gente pode colocar como, não principais, mas assim, relevantes, né, ao surgimento do espiritismo. O primeiro seria esse aqui das irmãs Fox, que aconteceu em Hydesville, nos Estados Unidos, no estado de Nova York, em 1848. Que era um fenômeno paranormal, né, digamos assim, né, o que se falava na época, o que era conhecido na época. Que eram essas 3 irmãs e que a casa fazia barulho, né, barulho de batida na porta, na parede, e chamou atenção. Ele chamou atenção e esse episódio, a gente pode se dizer que ele marca o início do movimento espiritualista aqui nos Estados Unidos. Então, assim, né, o pessoal começou a tentar entender o que seriam esses fenômenos aí. O segundo, que eu coloquei ali, que são os fenômenos das mesas girantes, que foram também na mesma época, né, no século XIX, no caso, segunda metade do século XIX, e que eram efeitos, né, que eram eventos, assim, quase que um show mesmo, né, que as mesas se movimentavam e faziam barulho, e para o pessoal daquela época era como se fosse um evento de, por exemplo, ir no cinema, né, a pessoa, vou sair, vou aproveitar, vou lá ver a mesa girando, a mesa não falando, mas se comunicando. Então chamou a atenção. E por que eu coloquei esse aí da Europa principalmente, né, das mesas girantes? Porque na França, como, né, não era de se deixar também, né, que estava muito, não estava muito, mas assim, como que eu posso dizer? Era uma coisa muito em voga, né? E aí, essa pessoa aqui que a gente não conhece muito, né, que acho que vocês nem, né,
que é o Allan Kardec, né, que o nome dele na verdade é o Hippolyte Léon Denisard Rivail. Depois ele assumiu o pseudônimo de Allan Kardec mais para frente. Mas ele se interessou por esses fenômenos das mesas mediúnicas e tentou entender o que estava acontecendo. Para ele não fazia sentido nenhum uma mesa movimentar, né? E se comunicar, porque aí começaram a desenvolver técnicas de comunicação, uma batida era assim, outra, duas batidas era não, e por aí vai, né? Então, assim, na cabeça dele, ele não, numa cabeça científica, né, que ele era um educador, ele, né, tinha um grau de instrução, então, assim, na cabeça dele, ele não conseguia entender que aquilo ali que tinha que ter um motivo, uma inteligência por trás daqueles fenômenos. E aí ele começou a estudar, e foi aí que surgiu a doutrina espírita, né? O que ele colocou ali na Obras Póstumas, né? Só para ler rapidinho ali, foi pela primeira vez que presenciei o fenômeno das mesas que giravam. Saltavam e corriam em condições tais que não deixavam lugar para qualquer dúvida. Minhas ideias estavam longe de ser acertar, mas ali um fato que necessariamente decorria de uma causa. Isso é interessante, começou por aí. Eu entrevia naquelas aparentes futilidades, no passatempo que faziam daqueles fenômenos, qualquer coisa de sério, como que a revelação de uma lei que prometia a mim mesmo estudar a fundo. Então foi aí que começou. Então ele começou a realmente querer entender o que estava acontecendo com aquele fenômeno. Para ele, foi o que ele falou lá, tinha uma causa e para ele tinha uma causa inteligente por trás daquilo ali. Não poderia ser apenas a mesa movimentando, porque a mesa obviamente não tinha, né, não tem condições de um material se mover sozinho. Então foi assim que surgiu, que começou o Espiritismo na França. Então ele codifica, né, a doutrina. Falar rápido aqui também, porque não tem como a gente entrar em detalhes disso aqui, mas esses 5 livros são os livros da codificação, né, que é conhecido como Pentateuco Kardeciano, são os 5 livros básicos. Então ele escreve o primeiro livro dos Espíritos em 1857, foi o primeiro livro dele. Depois vem o dos Médiuns em 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo em 1864, o Céu e o Inferno em 1865 e o último, que é a Gênese, em 1868. Então, basicamente, a doutrina espírita ela se fundamenta nessas 5 obras, que foram as obras básicas que o Kardec deixou e que é a base da doutrina espírita. Então, assim, no geral, bem rápido, seria mais ou menos essa a origem do espiritismo. Então, se a gente está falando da doutrina espírita, e se o tópico são os princípios, né? Então, quer dizer, uma doutrina, que é conhecida doutrina espírita, ela é definida com um conjunto de princípios que servem de base a um sistema que pode ser literário, filosófico, político e religioso. Então, a doutrina tem uns princípios, né? Então, quais seriam os princípios da doutrina espírita? É o que a gente vai falar rapidinho aqui hoje. Então, a doutrina ela é composta por alguns princípios. Então, os princípios são esses aqui. Aqui tem 7 princípios, tem alguns lugares que vocês podem encontrar 5 ou 7, no caso desses aqui. Eu acho que a quantidade não importa, mas basicamente o que conta ali são os tópicos, né, ou os princípios em si. E o primeiro princípio é a existência de Deus e sua obra, né? O segundo, a existência e imortalidade da alma. A evolução dos espíritos, que é o terceiro. Pluralidade da existência dos espíritos. Pluralidade dos mundos habitados. Comunicabilidade dos espíritos e moral dos espíritos superiores. Então a gente vai falar rapidinho, obviamente, foi o que eu comentei aqui. Se fosse destrinchar isso aqui, cada um daquele ali poderia, né, facilmente ser uma palestra. Daria, né, condições e assuntos assim, para desenvolver cada um daquele uma palestra. Mas enfim, vamos só falar por alto, né, só para ter uma explicação rápida aí. Então, primeiro, a existência de Deus e sua obra. Então, o Espiritismo ele acredita em Deus.
E foi a questão que o Kardec, né, que ele começou ali, ele pensava, bom, mas não faz sentido uma causa não ter um efeito, na verdade, não ter uma causa inteligente. Então, assim, a causa inteligente seria, no caso das mesas, seriam os espíritos se comunicando, mas a criação tem uma inteligência por trás daquilo tudo. Então, a existência de Deus e sua obra. Esse, a gente pode falar que seria um dos pilares, ou o principal pilar da doutrina, né? Sem ele, o raciocínio filosófico cairia por terra, que é o raciocínio dele de que, para um efeito inteligente, tem que ter uma causa, obviamente, inteligente. Então, e realmente faz sentido. E no Livro dos Espíritos, rapidinho também para falar como que ele compôs e como que ele escreveu o Livro dos Espíritos, pelo método científico, né, digamos assim, de pesquisa que ele fez, ele formulou algumas perguntas e essas perguntas foram respondidas por vários médicos. E depois ele compilou aquelas perguntas e as perguntas que tinham respostas semelhantes, né, ele formulou e ele colocou, né, compilou aquelas perguntas e escreveu o livro. E aí foi aí que surgiu o Livro dos Espíritos. E nesse livro, ele é bem inteligente ao fazer essa pergunta, porque ele não perguntou quem é, né? Porque essa visão de Deus que a gente tem de um ser barbudo, né? Idoso lá, sentado no trono, que a gente personifica como um ser humano, e na verdade ele foi feliz, digamos assim, de perguntar não quem, mas o que é, né? O que é. E aí a resposta é o que é Deus, né? Aí os espíritos eles informam que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E quais são os atributos de Deus, né? Se essa inteligência é uma inteligência suprema, então a gente pode falar que o Deus ele é eterno, ele é imutável, ele é imaterial, ele é único, onipotente, soberano, justo e bom. Isso tudo aí está lá no livro dos Espíritos, a primeira parte do Livro dos Espíritos. A segunda... Não, na verdade essa aqui ainda é a continuação, né? Porque aqui tem uma explicação. Não havendo efeito sem causa, sob todos os aspectos em que se analise o universo, é inevitável concluir que tamanha complexidade não poderia deixar de ter sido originada por uma causa superinteligente, isto é, o Criador. Realmente o efeito deve ser proporcional à causa e, por consequente, pela exuberância do efeito. Infere-se a excelência dos atributos intelecto-morais da causa. Então faz sentido essa análise dele aí, né? Porque se a gente analisar o universo, se a gente analisar o próprio corpo humano, né, que é perfeito, no sentido de qualquer desbalanceio, digamos assim, ou qualquer coisa, né, o negócio já sai fora da normalidade ali, o próprio planeta, se ele inclinar um pouquinho, já altera muita coisa. Então, assim, por questão de milímetro, sabe, eu acho que não tem como não falar ou não acreditar que existe uma coisa superior aí que criou tudo isso, né? Obviamente que cada um tem opinião, mas eu acho que para mim isso aí é uma coisa que faz muito sentido. E para ele também fazia, né? Então vamos passar para a segunda, né? Para o segundo princípio. O segundo princípio, então, é a existência e imortalidade da alma. Antes de começar o segundo princípio, só para falar que esses princípios aqui, se a gente pegar o Livro dos Espíritos no primeiro, não o primeiro capítulo, mas é a introdução dele, que é o prolegômeno, que muita gente não lê, porque você abre o capítulo e você vê que o prolegômeno parece que ele é maior do que o próprio livro em si. Aí, tipo que eu preguei a primeira vez, falei, não vou ler, porque eu vou direto no primeiro capítulo. Aí beleza, dá para entender, mas tem muita coisa, né,
Inclusive, tudo isso aqui está lá. Então, assim, se a gente não lê o prolegômeno, fica um pouco, né? Sem entender ou passa isso aí batido. Né? Então, assim, só para falar que aconteceu comigo, então, quem for ler o Livro dos Espíritos, não deixe de ler o prolegômeno. Comece pelo prolegômeno, entendeu? Mas então, vamos lá. Existência e imortalidade da alma. Eu acho que também é uma coisa que a gente, né, já sabe bastante também sobre isso aqui, porque se a gente está na doutrina, então a gente tem que acreditar que, né, que nós não morremos. Né? Então, o que seria a alma? E é interessante distinguir isso aqui, porque às vezes muita gente acha que alma e espírito é a mesma coisa, né? Que na verdade é a mesma coisa, mas só que uma definição diferente. Por exemplo, a alma é um espírito encarnado do qual o corpo não é senão um envoltório. Então, quer dizer, nós todos aqui somos espíritos, correto? Se a gente está aqui hoje, a gente está encarnado. Então, a gente tem uma alma, que a gente está dentro desse corpo aqui, que é um envoltório. Quando a gente desencarnar, né? Não vou usar a palavra morrer, porque já que a gente está aqui, vamos usar desencarnar. Então, quando a gente desencarnar, aí você vai, né, voltar para a origem, que é, né, a origem espiritual. Aí sim, aí você não vai ser uma alma, né? Igual muita gente, né, a gente zoa aí que tem uma alma penada, mas aí, na verdade... É um espírito penado. É um espírito penado, não vai ser uma alma penada. Então, aí a definição está sendo um pouco errônea, né? Aí se alguém falar uma alma penada, se você quiser ser, né, sei lá, um chato, que é aquela pessoa que tem OCD e quer corrigir tudo, então você fala, ó, não é uma alma penada, é um espírito penado. E a independência da alma, né, que é uma característica também, que ela não depende do corpo, né, é uma coisa óbvia também. A imortalidade e a individualidade. Então se a gente acredita que nós, né, não desencarnamos, que nós não morremos, que a gente apenas passa de um estado para o outro. Então, obviamente, é a característica do espírito, da alma, que é um ser imortal. E a individualidade, que é interessante também falar, porque tem algumas doutrinas, ou na época de Kardec, por exemplo, era comum um tipo de, não sei se, né, filosofia, ou enfim, um pensamento em que era um todo, né? Tem um todo, que é o Criador, e quando você morre, você vai para o todo, entendeu? Faz um pouco de sentido, mas aí perde a característica principal, que a gente acredita, que é a questão da individualidade. Assim, todo mundo, quando morrer, você não vai deixar de ser você, né? Você tem aquela sua individualidade. Então, assim, tem um ser superior, sim, mas de certa forma a individualidade continua. Não é que você ou que todo mundo vai juntar para um todo. Cada um continua, né? Então é interessante essa distinção. O espírito, que é o que a gente já falou aqui também, e a definição de espírito, se eu não me engano aí também é no Livro dos Espíritos, é o princípio inteligente do universo, né? Então nós somos espíritos. E ali tem a constituição, né, que é o corpo, que é o invólucro, né, envoltório, a alma, que é o ser imaterial, e o perispírito, que é o laço. Na época que o Kardec apresentou essa divisão aí, obviamente, né, isso foi o que, em 1857, hoje já tem outros estudos e, né, aquela questão de 7 corpos também, tem outras doutrinas e outras filosofias aí que destrincham um pouco mais, né, a estrutura, não física, mas fisiológica do espírito, digamos assim, como, né, encarnado. Mas na época que ele colocou eram esses 3 e a gente, né, se baseia mais ou menos nisso. E o perispírito seria o elo entre o nosso corpo e o corpo espiritual. Vamos para a terceira então. Que a terceira é a evolução dos espíritos. Eu acho que é também uma questão, né, bastante clara para a gente, que existe uma classe, né, uma hierarquia de espíritos, e nessa figura que a gente pode ter uma ideia. Ela começa com o topo da pirâmide. Não, vamos começar com a parte de baixo, né, porque a parte de topo está bem...
Está muito longe. Vamos começar Vamos começar na base. Vamos começar da base. Vamos começar por onde nós estamos, vai lá. Porque senão a gente fica muito, né? Enfim, então a parte de baixo ali, ela está crescendo proporcional ao progresso, né? Progresso espiritual. Então, quanto mais em direção ao topo da pirâmide, mais depurado, mais puro o espírito é. Então, a parte de baixo ali, ele colocou, aqui nessa classificação tem 10 classes, né? Mas o Kardec, no livro dos Espíritos, ele coloca 3, que são os imperfeitos, os bons e os puros. Eu acho que já tá bom, porque, né, se for destrinchar muito ali, a gente acaba ficando até meio que, né? Porque... Deprimido. Obrigado, eu estava procurando a palavra, deprimido. Mas, enfim, para fins didáticos, né, ele colocou essas 3 classificações aí. Então tem lá, dentro dos espíritos imperfeitos, a gente tem espíritos impuros, levianos, pseudo-sábios, são aqueles que, né, fingem que são sábios, espíritos neutros, né? Então, o cara ali, o espírito ali, né, enfim, está neutro ali. Não ia falar uma coisa, mas deixa quieto. O espírito, depois vem para a segunda classe, que são os espíritos bons, né? Já está um pouco mais evoluído, digamos assim, mas também não chega a ser um espírito puro, mas é um espírito bom, né? Tá melhor. A gente já está indo. Talvez a gente possa, pelo menos, né? Nos colocarmos ou ficar ali no meio ali, né? Pelo menos a gente está aqui numa terça-feira, no Centro Espírita, vendo uma palestra, né? Então, pelo menos acho que a gente, né, dá para encaixar ali os espíritos bons ali. Então tem os benevolentes, os instruídos, os sábios e os superiores. E os puros, que são os últimos ali da classe B, né, que eles colocam aí, que são os espíritos puros. Então, assim, basicamente a gente sabe, né, que é uma questão de evolução, né? Então, a gente não consegue dar um passo ali da 10ª classe para a 3ª classe, por exemplo. É tudo consegue, né? Mas enfim, você tem que ter um esforço para fazer, obviamente, né? Não vai ser uma coisa de... A gente chega lá. A gente chega lá. Mas enfim, isso aí seria a evolução dos espíritos. Então, a doutrina espírita, ela acredita, né, nessa lógica de que nós estamos aqui, que os espíritos, eles evoluem, né? E é interessante notar ou falar também que vocês acham que, por exemplo, um espírito regride? Com certeza. Não. Regredir? Não. Estaciona. Lá ele fala que regredir não, mas ele pode estacionar. Então, por exemplo, pode ficar naquele nível ali por muito, muito tempo, mas de forma alguma ele regride, porque ele já chegou num ponto de... eu ia falar evolução, mas enfim, ele já conseguiu um certo grau de, né, de conhecimento, enfim, ele não vai regredir. Ele pode se manter, por exemplo, com as atitudes, né, com os pensamentos e com as atitudes, não no bem, por exemplo, né, no mal, ou com, enfim. Aí ele acaba estacionando e fica, mas ele não vai de forma alguma regredir. Isso é bom, né? Pelo menos, né, a gente sabe que não volta para trás. Não volta para trás, já é alguma coisa. Então vamos lá. O quarto é pluralidade da existência dos espíritos. Uma palavra meio que difícil, mas resumindo, é a reencarnação, né? Nós vivemos várias encarnações, e qual seria o objetivo dessa pluralidade, né? É justamente ali, a lei divina de amor e justiça. Então, assim, um princípio que eu acho fundamental da doutrina espírita é esse aqui, porque ele faz todo sentido. Porque se a gente pensar que Deus é bom, é justo e poder, soberano, não, como é que é? Eu esqueci a palavra, mas ele é todo, né, justo, amor. Então, assim, não faria sentido você ter uma vida só, aí você vem aqui, não consegue evoluir, só faz coisa errada, morreu. Aí, tá bom, e acabou?
né? Então, assim, não tem sentido Lógico. não tem muita lógica nesse pensamento aí de que a gente vem aqui uma vez e morre e pronto, acabou. Então, esse princípio da reencarnação é um princípio bastante, assim, óbvio, acho que hoje, para a gente que está estudando Espiritismo, mas ao mesmo tempo um princípio que faz todo, né, que explica muita coisa. E a reencarnação, ela justamente é uma oportunidade de reparar os equívocos de existências pretéritas, né? Então, assim, se a gente vem, comete erro, então você vai ter uma causa, né? Vai ter uma consequência naquela ação que você fez ali. Então, você vai ter uma segunda chance de tentar corrigir aquilo ali. Ainda bem que tem essa lei aí, né? Porque senão acho que a gente tava, né, ferrado. Porque imagina, vem uma vez aqui, aí, né, você faz de tudo, mas chega no final, né, tá errado, aí pelo menos você tem uma segunda chance de voltar e falar, não, agora eu vou fazer, beleza. Agora você. Como é que é? Agora eu acerto. Aí agora eu acerto. Então vamos lá. A quinta, o outro era a pluralidade dos espíritos. Dos espíritos. Agora esse aqui é a pluralidade dos mundos habitados. Aí eu coloquei essa foto aqui do universo aí, se eu não me engano, acho que é daquele telescópio Hubble. Mas aí olhando para essa foto a gente vê, tá, então beleza, mas, né, uma galáxia, o tamanho do universo, que até hoje eu acho que o conhecimento que a gente tem é ínfimo, né? Cada dia se descobre uma coisa a mais, achava-se que era uma coisa, depois já descobre outra coisa. Então, assim, para mim também, né, não faz muito sentido só ter vida, por exemplo, aqui na Terra. Nós sermos os únicos, né? Então, esse princípio é um princípio também que a doutrina espírita ele acredita, né? Então, e tá até na Bíblia, né? Porque se a gente pegar lá João 14:2, na casa de meu pai há muitas moradas, né? E seria também até injusto, né, por parte do Criador, se existe esse mundo vasto aí, esse universo, apenas um planeta pequeno, né, como a Terra, que se comparar com outros aí bem maiores que a Terra, porque só a gente, né? Então esse aí seria um outro princípio que a doutrina também acredita. O sexto, que é a comunicabilidade dos espíritos, que é outra coisa também que é óbvia pra gente, né? Que se a gente acredita que nós somos espíritos e que nós não morremos, então por que não acreditar que existe a capacidade de comunicar com quem está do outro lado? Então isso aqui também é óbvio e faz parte, e está junto com aquele outro princípio lá que a gente viu. E aí no Livro dos Espíritos, o Kardec ele coloca lá algumas tipos de comunicabilidade, ele chama uma de oculta, que a primeira seria as comunicabilidades ocultas, que são as intuições ou as influências, né? Boas ou más, enfim, você recebe uma intuição, que pode ser uma intuição boa ou uma intuição má. E as ostensivas, que são, né, dos médiuns, escritas, palavras e outras manifestações. Inclusive a palavra médium, é interessante aqui a gente também ressaltar que foi ele que criou essa palavra, que até então não existia essa palavra. Então ele criou essa denominação, essa palavra para explicar, né, para definir a pessoa que tem uma sensibilidade. Aí é interessante. Aí eu vou fazer uma pergunta. Vocês acham que todo mundo é médium? Ou alguns, né, ou a mediunidade ela só se aplica a algumas pessoas? Acho que todos são, só que com níveis de desenvolvimento. Entendi. É isso aí mesmo. Porque assim, a gente escuta, né, muita gente falando, todo mundo é médium, todo mundo é médium. Tá, faz sentido. Mas se você for olhar, se você for ler o que o Kardec diz a respeito de mediunidade, acho que muita gente
não desvirtua, mas muita gente olhou apenas uma parte e aí tomou aquilo como verdade. Todo mundo é médio, porque no capítulo, no item 159 do Livro dos Médiuns, ele fala assim, o Kardec, né? Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Tá, beleza. Essa faculdade é inerente ao homem. Ok, então a gente pode falar que todo mundo tem essa faculdade, digamos assim, de receber intuições dos espíritos. Ou, não intuições, mas enfim, sentir. Tá, beleza, todo mundo tem. Não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Pode-se dizer-se que todos são mais ou menos médios. Aqui é que está. Ele fala que pode-se dizer que todo mundo é mais ou menos médio, mas ele não fala que todo mundo é médio, correto? É mais ou menos. Então, beleza. Então, a gente, assim, voltando à história lá da alma penada, né, do espírito penado, então aqui também a pessoa, se a pessoa, né, se ela for assim certinha, ela pode falar, não, então vamos analisar. Aí, se você analisar o que ele colocou, realmente não é todo mundo. E aí ele coloca aqui, todavia, usualmente, assim só se classificam aqueles em que a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeito patentes, de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Então, assim, o que eu entendo aqui, para ele utilizar a palavra médio, seria realmente para uma pessoa que tem uma ostensividade maior. Mas a gente tem traços, né? A gente pode falar aqui. Aí eu acho que seria mais ou menos, por exemplo, fazendo uma comparação assim meio que boba, né? Que todo mundo aqui pode cantar, né? Pelo menos dentro do banheiro, a pessoa vai lá e canta. Mas assim, todo mundo canta, mas virar, né? Ou se tornar um cantor, ou ter uma voz boa de cantor, acho que não é todo mundo. Então, nesse caso, nessa comparação meio que boba, seria um cantor, seria o médium. E aquele que está cantando ali, ele está tendo, né, uma certa, só um restíciozinho, né? Mas enfim. Bom, acho que isso aqui também está claro para a gente, né? É aquilo que eu falei antes, se a gente acredita que nós somos espíritos e a gente não morre, a gente está lá do outro lado, é lógico que a gente vai ter essa comunicabilidade aqui, depois que a gente estiver do outro lado. E a última, né, que é a moral dos espíritos superiores. E aí ele coloca lá, o Kardec coloca que basicamente se resume como a do Cristo, né? Faça aos outros o que gostaria que fizessem a você. Que isso aí é uma regra universal de conduta. E é interessante porque assim a gente fica, né, imaginando, por exemplo, a Bíblia, beleza, né? Tem vários livros ali, várias mensagens, mas se a gente só pegar a mensagem de Jesus mesmo, de amar uns aos outros, né? Não faça com o outro aquilo que você não gostaria de, né, que fizesse com você. Eu acho que aquilo ali vale por todas as mensagens. Eu acho que isso aí é uma mensagem universal, sabe? Que não se encontra somente na Bíblia, mas, né, outros vultos aí, espiritualistas ou outros espíritos evoluídos que vieram para cá também pregaram amor, pregaram uma mensagem semelhante a essa. E é por isso que ele chama de moral dos espíritos superiores, né? Porque quanto mais você vai evoluindo, você vai, né, desprendendo não só dos bens materiais, mas enfim, do mundo material, né, dessa coisa mundana, e você vai se aproximando aquela energia, né, aquele amor supremo, né, que é do Criador, né, que vem de Deus, que vem do Criador maior. Então é interessante essa colocação aí da moral dos espíritos superiores. E lembrando que todos esses princípios, né, eles se encontram lá no prolegômeno
Livro dos Espíritos. Não deixa de ler. Não deixa de ler, né? Porque é importante ler o prolegômeno. E basicamente seria assim, né? Uma pincelada rápida, né? Um resumão, digamos assim, quais são os princípios, né? da doutrina espírita. Tá bom? Então, foi isso. Espero que tenham gostado da mensagem. Foi muito rápida, mas eu acho que valeu a pena no sentido de, pelo menos, só para, né, mostrar o que é o Espiritismo e o que a gente acredita, o que a doutrina prega e explica. Tá bom? Obrigado Eu queria agradecer